E 2 Pedro, capítulo 3. Abra sua Bíblia nesse texto. No princípio do culto, eu li os versos de 1 a 7. E agora, lerei os versos de 8 a 14. 2 Pedro, capítulo 3. Coloque-se em pé, se você o pode, em reverência à leitura da palavra de Deus. E depois da leitura destes versos, com a igreja ainda em pé, eu vou orar. 2 Pedro 3, de 8 a 14. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis, em paz. Pai, nós temos Tua preciosa palavra aberta diante de nossos olhos. Nós queremos render o nosso coração e a nossa mente a ela, a autoridade infalível da palavra de Deus. Confiamos que o Teu Espírito Santo nos conduzirá enquanto estudamos esta verdade, a fim, ó Pai, de quebrantar qualquer oposição em nosso coração e de nos levar-nos à firme convicção da Tua vontade. Abençoa-nos nesse tempo, nós confiamos ao Senhor o estudo desta noite, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Eu dei a esta mensagem o título de Onde está a promessa da sua vinda, que é a expressão que Pedro usa nesse texto. Eu quero começar pelas notas introdutórias de Pedro e depois então levá-los a entender algumas verdades preciosas aqui. É muito claro que Pedro, ao escrever esse texto, deseja relembrar aos seus ouvintes verdades que já lhes foram ensinadas. Observe os versos 12 e 13. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Pedro está dizendo o quê? Olha, eu vou continuar a falar a vocês a respeito destas mesmas verdades. Eu reconheço que vocês as sabem, eu reconheço que vocês estão confirmados, firmados nesta presente verdade, mas eu tenho por isso justo. Eu entendo que isso é importante, que enquanto estiver neste tabernáculo, Pedro está olhando para o seu próprio corpo, neste corpo presente com vocês, eu devo despertar-vos com admoestações. Ele relembra essa verdade nos versos 1 e 2 do capítulo 3 ao dizer: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Então Pedro aqui repete, ele deseja lhes relembrar sobre preciosas verdades. E isso então nos lembra algo que é muito, mas muito importante. Esta igreja é uma igreja privilegiada. Durante muitos anos, recebemos aqui a visita de homens como o Dr. Roger Peterson, um pregador excelente das profecias bíblicas.
Fomos abençoados pelo ministério deste irmão e pela humildade dele em proclamar a verdade do Evangelho, que a volta de Jesus Cristo está às portas. Os irmãos são muito bem instruídos nesta questão. Realmente, nossa igreja tem o privilégio de receber a instrução por vários pastores quanto à verdade da volta de Cristo. O que não deve ocorrer é que já pensemos ou cheguemos a pensar que já sabemos o suficiente. Ou que talvez pensemos que este assunto não é preciso mais ser retomado entre nós. Que é um assunto já tão batido, a volta de Cristo, que realmente não é necessário que falemos mais deles. Irmãos, em primeiro lugar, nunca caiamos neste erro. Jamais pensemos que sabemos tudo e que já estamos completamente, realmente conhecedores ou amplamente conhecedores desta verdade. Pedro está nos lembrando da importância de sermos relembrados de verdades que são preciosas a nós. E principalmente a verdade quanto ao arrebatamento da igreja. Em 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4, Paulo nos dá a razão por que isso deve ocorrer. Notem como ele descreve o nosso tempo. Porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Nós jamais devemos chegar a este ponto. Jamais devemos ter este tipo de comportamento, de ter comichão nos ouvidos, ou seja, que os nossos ouvidos desejem novos ensinos, verdades que não estão nas Escrituras, mas que satisfazem o nosso próprio ego. Paulo está dizendo, virá tempo, o nosso tempo, onde as pessoas não suportarão a verdade, não suportarão ouvir a mensagem bíblica, que jamais, que Deus nos livre de sermos tais pessoas. Que Deus nos livre de chegar ao ponto de dizer que estamos enfadados da verdade do Evangelho. Assim como o povo de Israel andando pelo deserto, enfadados daquele pão maravilhoso do céu que Deus lhes deu, enfadados do maná que veio do céu, desejando outras coisas, não suportando mais aquilo de bom e de melhor que Deus lhes havia dado. Não, que jamais cheguemos a este ponto, de realmente nos enfadar da verdade do Evangelho. Então Pedro nos apresentará duas questões. A primeira delas, estamos vivendo os últimos dias. Ele diz no verso 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias. Isso não é estranho a nós, a palavra de Deus nos tem dito. Mas também Pedro quer nos lembrar ao dizer que neste tempo virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Ele está dizendo que em todo o tempo a igreja de Cristo enfrentaria a oposição de homens que realmente zombam da verdade do Evangelho. Olha o que diz Judas no seu capítulo único, versos 17 e 18. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas próprias concupiscências. Irmãos, em pouquíssimos tempos na história da igreja, ela foi tão zombada como no nosso tempo. Então, poucos fatos históricos na história da igreja, a igreja foi tão chacoalhada pela zombaria que vem desse mundo, quanto ao seu ensino e quanto àquilo que ela crê. Judas está dizendo que haveria escarnecedores, andando segundo seus próprios ímpios desejos e escarnecendo e zombando da verdade do Evangelho. Este é o tempo que vivemos. Aquilo que Pedro agora nos diz é como responder a eles. Qual é a resposta primeiro ao nosso próprio coração? Porque aquilo que eu quero chegar é aquilo que Pedro está nos dizendo, é mais ou menos dentro da seguinte verdade, ou dentro especificamente da seguinte verdade. Você está ouvindo a zombaria deste mundo quanto à palavra de Deus. Possivelmente você está sendo zombado por ser um cristão. Quando você demonstra às pessoas a sua firme convicção
que você crê na volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Provavelmente dentro da sua própria família, você recebe escárnio e zombaria. Provavelmente, se as pessoas do seu trabalho sabem que você é um salvo e que você espera a volta de Cristo, você está sendo zombado e escarnecido por causa disso. Se as pessoas que lhe conhecem hoje e vão tomando conhecimento de quem você é, quando percebem que você é um crente em Cristo, elas logo estão dizendo e zombando de você, que você é mais um daqueles que não tem o que fazer e que aguardam então um Salvador que virá do céu para resolver os seus problemas. O que Pedro está nos dizendo é, qual é a resposta que nós damos a isso dentro do nosso coração? Como que você tem comportado-se diante disso? Sinceramente, como essa circunstância tem chegado ao seu coração? Como isso tem afetado a sua vida espiritual? Eu creio que é preciso dar uma resposta a isso. É preciso realmente exortá-lo, a fim de que você não se permita desanimar pelo escárnio das pessoas ao nosso redor. Elas estão rindo de você. Elas estão zombando de sua fé. Elas estão realmente escarnecendo daquilo que você crê. E agora Pedro vai nos dar respostas lógicas, que realmente tais pessoas são capazes de entender. E ele vai começar pela resposta à aparente demora da vinda de Cristo. Notem o que diz o verso 4. Eles dizem, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Sabe, então eles vão determinar algumas coisas que eles acham que são verdade. A primeira delas é que a promessa da vinda de Cristo não passa de algo imaginário. Onde está a promessa da sua vinda? É uma coisa simplesmente da nossa cabeça. Nós então colocamos na nossa mente que alguém virá nos redimir. Mas eles estão perguntando, aonde está a promessa? Que dia que essa promessa se cumpriu? Sabe, isso é ainda tornado mais grave diante de igrejas que no último século e no nosso século também marcaram datas absolutamente enganosas sobre a volta de Cristo. Há religiões que se baseiam em datas onde Jesus viria. E como isso não foi aparente, inventaram todo tipo de desculpa para isso. O que as pessoas estão dizendo para nós é que a nossa fé é algo meramente religioso, está fora do terreno da realidade. Onde está a promessa da sua vinda? Vocês continuam realmente viajando nesse pensamento e dentro desta completa irrealidade quanto a este fato? Muitas vezes nos acusam que aquilo que estamos fazendo é fugir da realidade, nós estamos usando uma bengala, porque nós somos pessoas fracas e incapazes de encarar esse mundo. Onde está a promessa imaginária da sua vinda? Eles também dizem, porque desde que os pais dormiram, eles estão dizendo, olha, gerações e gerações já foram decepcionadas, agora de vocês será também. Gerações e gerações esperaram Cristo. Gerações e gerações morreram. E Ele ainda não veio. E vocês acham que realmente virá no tempo de vocês? Muitos já dormiram, muitos já morreram. E Ele ainda não apareceu. Então, o terceiro argumento deles é que as coisas são imutáveis. Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles estão dizendo, não acontece nada novo, não acontece mudança nenhuma. Vocês esperam um grande fato que nunca aconteceu e que nunca acontecerá. Está tudo igual, sempre foi igual e vai continuar igual. Deixa eu lhe falar uma coisa. A única coisa que as pessoas incrédulas desse mundo apostam é que tudo vai ficar igual. A única coisa que garante para eles essa intrepidez de nos acusar é que tudo vai ficar igual, jamais haverá mudança alguma. É interessante como Pedro vai responder esses argumentos e preste atenção no que ele diz. Eles voluntariamente ignoram isso, ou seja, eles fazem isso de propósito, eles ignoram os fatos históricos. Isso se chama amnésia voluntária, é isso que eles fazem. Eles pegam toda a história bíblica das mudanças abruptas que Deus já realizou e eles simplesmente ignoram tudo isso pela própria vontade. Eles jogam a Bíblia fora. Eu estou falando aos jovens sobre o criacionismo e eu digo a eles todos os sábados que aquilo que o evolucionismo quer
é negar que Deus existe, porque uma vez que eles negam que Deus existe, eles podem dizer: vamos viver da forma que nós quisermos, vamos fazer aquilo que nós desejarmos, nós não vamos responder nunca para ninguém, nunca ninguém vai pedir caso para nós, nunca ninguém vai pedir razão para nós, Deus não existe, viva do jeito que você bem quiser. Agora, nós sabemos que isso não é verdade. Eles voluntariamente ignoram as verdades bíblicas, mas eles vão além. Eles ignoram que pela palavra de Deus, ou seja, é uma incredulidade voluntária. Eles ignoram o poder de Deus, a ação de Deus na história do homem. Eles desejam realmente ignorar tudo que Deus já realizou, ignorar a verdade da palavra de Deus. E eles vão além, numa ignorância voluntária dos fatos históricos, porque Pedro vai lembrar pelo menos 2 deles e um que vai ainda vir. Pedro diz que já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. O que Pedro está nos dizendo aqui? Ele está nos lembrando da criação desse mundo. No criacionismo, nós estamos lembrando os nossos jovens que Deus criou esse mundo em 6 dias. Foi Deus que disse: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Foi Deus que disse: haja expansão no meio das águas. E houve separação entre águas e águas. Pedro está dizendo: olha, vocês ignoram na abrupta modificação quando Deus criou todas as coisas. Ele está dizendo: para que Deus mude as coisas, é um estalar de dedos. Eles estão dizendo que nada muda, que tudo sempre esteve como está. Pedro está dizendo: vocês estão ignorando que Deus é capaz de criar todas as coisas, num estalar de dedos. Ele ainda lembra mais um fato histórico, pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então agora Pedro lembra do dilúvio e da repentina e grande modificação ocorrida entre os homens ímpios quando o dilúvio veio. O dilúvio também veio de forma abrupta. Tudo parecia imutável. Quando Deus criou o mundo, tudo parecia imutável e o seu poder trouxe à criação tudo isso. Quando Deus trouxe o dilúvio sobre esse mundo, tudo parecia imutável. Então Deus mudou a realidade através das águas do dilúvio. E como elas vieram? Abrupta, repentinamente. É isso que Pedro está nos dizendo. A mudança que Deus fará nesse mundo será da mesma forma. Notem que ele os deixa cientes do julgamento vindouro ao dizer: mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Tudo será repentino e abrupto. Eles estão dizendo: olha, essa história que Cristo vem nunca se concretizou. Eles estão zombando das promessas de Deus. Mas nós não devemos nos acovardar. Nós sabemos que as transformações de Deus são repentinas e abruptas. E quando elas vierem sobre esse mundo no arrebatamento, não haverá como os homens fugirem dela. Pedro diz assim na sua primeira carta, no capítulo 3, que nós devemos santificar ao Senhor Deus em nossos corações, estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Essa é a nossa resposta. Deus sempre trouxe modificações abruptas, repentinas, e Deus fará isso novamente. Quando as pessoas se sentirem seguras, quando elas imaginarem que nada acontecerá, então Deus vem e realiza suas grandes obras. Em segundo lugar, Pedro nos chama, a nós os salvos, a uma espera paciente. Olha o que ele diz no verso 8: mas amados, não ignoreis uma coisa. Então ele vai nos dar seus argumentos. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso aqui não é uma explicação para uma suposta demora de Deus. Olha, então vocês têm que entender que Deus está demorando porque Ele não conta o tempo como nós contamos. Para Ele, realmente, 1000 anos são como um dia. Não, isso não é uma desculpa.
Pedro não está nos dando uma desculpa aqui. O que ele está nos dizendo é que Deus tem seus tempos e épocas, e esses tempos e épocas jamais se atrasam em suas mãos. O que Pedro está dizendo é: nosso Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Deus não tem a pressa dos homens. Para ele o tempo corre diferente daquilo que ocorre conosco, porque ele não está preso ao cronos, ao tempo. Ele é eterno. Seus objetivos serão executados dentro de um rígido horário e de um plano rígido que ele determinou. Pedro diz no verso 8: o Senhor não retarda a sua promessa. É simplesmente uma forma de dizer que Deus está demonstrando sua paciência. Isso não é um adiamento. Isto realmente é uma demonstração da bondade de Deus. Porque Pedro diz que ele é longânimo para convosco. Ou seja, realmente ele é paciente. E olha aquilo que Romanos 2,4 diz. Ele diz aos homens: desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Não, Deus não está atrasado. Não, Deus não está esquecido. Não, Deus não está incapaz de cumprir o seu plano. Em tudo isso, em todo o fato que Jesus Cristo até o dia de hoje não veio, Deus quer demonstrar a sua imensa paciência e o seu amor para com os homens, querendo que eles cheguem ao arrependimento. Então Pedro diz: não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mesmo que os homens zombem de Deus, Deus tem todo o interesse neles. Eles estão zombando de Deus, eles estão rindo de Deus. E Deus está dizendo: olha, por mais que vocês zombem, por mais que vocês riem, por mais que vocês escarneçam de tudo, eu não perderei a minha paciência. Eu não quero que alguns se percam. Eu quero que todos tenham tempo realmente para arrepender-se. Em 1 Timóteo, Paulo diz a Timóteo: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Agora, vamos olhar lá para o futuro. Vamos olhar para quando termina o milênio, os 1000 anos de reinado de Cristo sobre esse mundo. A Bíblia diz que então haverá um grande trono branco. Satanás e seus anjos serão condenados eternamente. E todos os seres humanos, todos de todas as épocas, que rejeitaram a Deus, rejeitaram a salvação, passarão diante do grande trono branco. Sobre aquele trono estará sentado Jesus Cristo, o mesmo que este mundo rejeita. E talvez alguns deles tenham dito, ou se tivessem a oportunidade de dizer, se queixariam que Deus não lhes deu a oportunidade para que venha o arrependimento. Sabe, Deus está dizendo hoje: olha, eu estou te dando toda a oportunidade. Eu estou lhe dando todo o tempo para que você conheça o Evangelho e se refugie no meu Filho. E a razão é, o verso 10 diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, do qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Sabe, Pedro aqui está juntando uma porção de fatos que acontecerão. Ele não está colocando em foco mas o que ele quer demonstrar é que então, quando Cristo vier arrebatar a igreja, assim que a igreja for arrebatada e o anticristo for revelado, haverão 7 anos de tribulação nesse mundo. Durante esses 7 anos de tribulação, esse mundo provará realmente de coisas incríveis. Deus derramará sua ira sobre esse mundo. Mas que ao final desses 7 anos, Jesus Cristo virá sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém. Ele determinou o local. E ali ele virá para livrar o remanescente de Israel. Então a nação de Israel, a nação de Deus, entrará no milênio para então governar com Cristo neste mundo. E as promessas a ela serão cumpridas. Também a igreja virá dos céus neste dia com Cristo para livrar Israel e aqueles que foram em prol deles durante o tempo da tribulação. Durante 1000 anos, este mundo provará do reino de Cristo. Ele reinará sentado em Jerusalém.
E ele reinará sobre todo o mundo, exigindo dos homens obediência. Mas ao final destes 1000 anos, então Deus julgará a Satanás, aos anjos, a todos os homens, e este mundo terá fim. É isso que Pedro está dizendo. Ele não está fazendo distinção entre os fatos, mas está os colocando juntamente aqui. Sabe o que ele quer ensinar? Que a partir do momento que a igreja deixa esse mundo, um relógio começa a contar o tempo. Nós não sabemos quando este mundo terá fim, mas nós sabemos que a partir do arrebatamento, em exatamente 1007 anos, tudo isso que nós conhecemos não existirá mais. Você percebe a seriedade do tempo que nós vivemos? Quando Cristo vier, aperta-se o cronômetro. Quando Cristo vier buscar a igreja, dispara o cronômetro. Nem um dia a mais. 1007 anos, contados em dias, horas e minutos. E tudo tem fim. Tudo se acaba. Tudo reservado ao fogo. É por isso que o Senhor nos diz em Mateus 24: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. É uma exortação à vigilância. Nós estamos muito próximos do cronômetro final ser disparado. E quando ele for disparado, não haverá volta. Jamais. Eu quero terminar dizendo qual é o testemunho que nós, filhos de Deus, devemos ter enquanto aguardamos o Senhor. Pedro diz no verso 11: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer. Ou seja, que tipo de pessoas nós temos que ser enquanto sabemos dessas verdades? A primeira questão que Pedro nos diz é que nós devemos ter um testemunho de prioridade às coisas eternas. Se você sabe disso, ele está dizendo que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Então ele está dizendo que aqueles homens que vivem neste mundo, eles ignoram completamente tudo isso. Mas em breve, todas as coisas que eles amam desaparecerão. E essas pessoas que hoje zombam de Cristo, elas perceberão como elas estavam erradas, quando tudo aquilo que elas amam e colocam o seu coração finalmente desaparecer. Então Pedro está nos dizendo: vivam num santo trato e piedade, ou seja, priorizem as coisas eternas. Como Paulo bem diz aos Coríntios: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Qual é o seu papel? Olhe para as coisas celestiais. Realmente, dedique-se às coisas do Senhor. Dedique-se a conhecer o Senhor e a servi-lo. O tempo é muito curto. Também devemos, segundo o verso 12, ter um testemunho ativo, porque Pedro diz: aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus. Pedro aqui está usando um versículo que muitos entendem que podem apressar a vinda do Senhor através de ganhar almas, mas não está exatamente isto que Pedro quer estabelecer. Ele quer estabelecer que mantenhamos uma vigilância, demonstrando realmente uma viva esperança, apressando-nos para a vinda do dia de Deus. E isso não nos pode deixar de olhar, a não ser para aquele dia quando Israel foi liberto do Egito. Sabe, o Egito é um tipo deste mundo, Israel do povo de Deus. Lembra como foi a noite que Israel foi liberto do Egito? Eles estavam calçados com os seus cajados, com as suas mochilas nas costas. Eles prepararam um cordeiro, o sangue já havia sido passado nas ombreiras das portas. Eles comeram aquele cordeiro rapidamente com aquelas ervas amargas, os pães sem fermento. Eles se alimentaram rapidamente para prontamente deixarem o Egito, para prontamente deixarem este mundo. É assim que Cristo quer nos ver, calçados
com tudo aquilo que necessitamos, ou tudo aquilo que glorifica o seu nome, pronto em nós, aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus. Pedro também diz que devemos ser imaculados e irrepreensíveis em paz. Ele está aqui estabelecendo que Deus realmente tem um reino de santidade e que tudo aquilo que é passageiro e corrupto será eliminado deste mundo. Então, ele nos chama a ser zelosos por viver acima de qualquer censura, imaculados e irrepreensíveis. E quando ele nos diz procurar, ele nos diz se empenhem, sejam zelosos. Realmente nós devemos fazer todo esforço para demonstrar que nós não pertencemos a esta pátria. Vocês perceberam o ano que nós estamos? Parece que o assunto desse ano já começou. A corrida presidencial ocupará todos os noticiários. As pessoas não falarão de outra coisa, a não ser da corrida presidencial e do seu apreço por este ou aquele candidato. Isso é um direito seu, ter apreço por as pessoas que se candidatam. Mas, irmãos, acima de tudo, o que as pessoas devem ver em nós é que nós não pertencemos a esta pátria, apesar de também termos responsabilidades para com ela. Na carta aos Filipenses, versos 9 e 10, Paulo diz assim: e peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Essa expressão sem escândalo quer realmente demonstrar a marca daqueles que estão aguardando o Senhor. Eles não vão deixar nenhuma marca de sujeira e de imundícia nesse mundo. É assim a sua vida? Você partirá no arrebatamento sem que nenhum escândalo fique para trás? Em 2 Pedro 3,14, Pedro dirá: procurai que sejam achados imaculados e irrepreensíveis. E Paulo dirá aos Tessalonicenses que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que Cristo quer nos encontrar, irrepreensíveis, sem culpa, sem manchas, realmente vivendo uma forma de vida que glorifique e exalte o seu nome. Então você entende o que Pedro quer dizer sobre a nossa resposta. As pessoas estão zombando da vinda de Cristo. Elas estão dizendo que nós estamos fora da realidade ao aguardarmos a vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. Eles estão dizendo: as coisas nunca mudaram. Tudo está igual como sempre foi, jamais houve mudança alguma. Ora, eu vou continuar vivendo da minha forma, porque realmente nada muda. E há gerações e gerações de vocês que dizem que as coisas mudarão, que dizem que Cristo virá, e até hoje Ele nunca veio. Eu só posso dizer de vocês que vocês estão loucos. Sabe qual é a nossa resposta a eles? Calçados nos pés, cajado na mão, e prontos para partir. Eles podem dizer qualquer coisa de nós, mas o nosso comportamento de quem sabe que Cristo iminentemente virá, a qualquer momento Ele virá, é a resposta ao escárnio deles. Eles podem rir das promessas que nos foram dadas, mas eles não rirão quando nos verem prontos a partir. Pense naquilo que aconteceu no dilúvio. Também uma mensagem de arrependimento foi pregada, e como as pessoas se comportaram? Zombaram. Pense naquilo que acontece hoje. As pessoas estão zombando da promessa de Cristo, mas virá tão abruptamente que não haverá decisão para nada. Não haverá tempo para nada. Então, como devemos ser encontrados? Como aqueles que estão prontos a partir. É assim que você se encontra neste mundo? Ou você está tão agarrado às coisas deste mundo que as coisas sobre o arrebatamento não fazem efeito nenhum em seu coração? Meus irmãos, nós precisamos servir a Cristo. Pouco tempo nos resta. Precisamos deixar de lado as desculpas.
Precisamos deixar de lado as meras quimeras e coisas que criamos para dizer que não temos tempo de servir ao nosso Salvador. Precisamos pregar o Evangelho enquanto há tempo. Vocês sabem que um dos meus familiares, a quem tinha grande apreço, partiu nesta semana sem Cristo. Tão rápido, um acidente doméstico, e não houve outra oportunidade. Assim é a vida, abrupta. A morte vem abruptamente, tudo é passageiro, tudo passa com tanta rapidez, e nós estamos agindo como isso? Como que nós estamos encarando tudo isso? Nós devemos ser o tipo de pessoas prontas a deixar este mundo, mas enquanto estivermos aqui, servindo ao nosso Salvador, com todo o nosso esforço e desejo. Realmente que assim Cristo nos encontre, e que jamais nos envergonhemos de testemunhar que o aguardamos, e jamais nos envergonhemos de viver esta verdade. Que Deus lhes abençoe, e que o seu coração esteja pronto realmente para a vinda do Senhor. Vamos orar.